pregando por causa dessa sua camisa. Querendo dizer o quê? Que a mensagem dele era muito espiritual para a aparência dele. E aí eu falei assim, mas pastor, um negócio desse nos chateia, né? E aí? Ele falou assim, simplesmente, seguir em frente, não me atinge. Então eu preciso aprender a ter uma reação. O versículo 14 fala do rei da Síria, que queria prender e matar o profeta Eliseu. Você entendeu o contexto? O rei da Síria, Larissa, queria invadir Samaria. Olhe para mim, redobre a atenção, não perca isso. O rei da Síria queria invadir Samaria. Então ele organizava o seu pelotão e falava, nós vamos por essa rota e por essa rota. Só que aí Deus revelava lá no quarto do profeta, o profeta chamava o rei de Israel e falava, não vai por esse caminho porque o rei da Síria vai estar lá. Aí o rei da Síria faz uma reunião com seus soldados, com a sua elite militar. Ele diz assim, vai aparecer, vocês vão entregar quem é o X9. Desculpa a maneira vulgar de falar, vocês vão entregar o cagueta. E aí se levanta um cara e diz assim, mas rei, meu senhor, não é ninguém que está te entregando não, é porque lá em Israel tem um homem de Deus. E esse homem de Deus escuta até o que você fala no seu quarto. Aí ele diz, então tem um homem de Deus, não tem problema não, vamos mandar um exército para pegar esse cara, vamos matar. Então é esse cenário agora que nós estamos lendo. O rei se sente desafiado pelo homem de Deus, e aí ele manda carros e carruagens e cavalos para cercar uma cidade por causa de um homem de Deus. Olha só o deslocamento do mal por causa de um homem. Então nesse versículo ele queria prender e matar o profeta Eliseu, e nesse momento estava o profeta e o exército dele. Quem, bispo? O auxiliar. Só estava o profeta e o auxiliar. E glória a Deus que homem de Deus não anda sozinho, né? Sempre tem um profeta do lado, sempre tem um servo, sempre tem um auxiliar. Por isso eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você se sente menosprezado porque você traz uma canequinha com água para o seu pastor, porque você traz uma toalhinha para ele limpar o rosto, porque você é o obreiro que ninguém vê, que fecha a porta. Mas no dia que se manifestar milagre do lado do homem de Deus, sempre tem um servo do lado. E pode vir sobre a sua vida. Olha para o teu irmão e diga assim, pode vir sobre a sua vida. Diga para ele assim, por isso não sai de perto do homem de Deus. Você vai perceber aqui o texto que a gente leu, que o servo do profeta não tinha visto o que o profeta tinha visto. Por isso que eu tenho que estar perto de homens e de mulheres de Deus. Por quê? Porque muitas vezes eles estão vendo aquilo que eu não estou. Ou seja, o cerco a Samaria está montado. Agora então, um numeroso exército para pegar o profeta e seu exército. Diga, o profeta e seu exército. Ô bispo, qual era o profeta e o exército? Eliseu e o seu servo. Só os dois. Esse era o exército de Eliseu. Versículo 14. Ele enviou para lá uma grande tropa, se você vê na tua Bíblia aí, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. Irmãos, se cercaram a cidade, o exército era grande. Ou seja, como diz aí fora, estava salivando para pegar o profeta. E isso que nós estamos lendo, olhe para mim e redobre sua atenção, parece muito com o que acontece nos dias de hoje. Isso aqui reflete o que acontece na tua vida, só que talvez você não entendeu, eu vou descortinar para você. Só estava Eliseu e o seu auxiliar, e o rei da Síria queria prender Eliseu, matar Eliseu, torturar Eliseu. E o que ele fez? Ele ficou sabendo, irmão, onde Eliseu estava, e ele mandou então esse exército para cercar a cidade de noite. Resumindo, olhe para mim, não tinha saída para Eliseu, sim ou não? Sim ou não? Um exército cercando, não tinha saída. E a reação do servo de Eliseu, a reação que ele teve é a mesma reação que muitas pessoas têm quando são cercadas pelos problemas, quando são cercadas pelas dívidas, quando são cercadas pelas situações. O servo
do profeta se desespera quando ele vê que não tem saída. Só que o homem de Deus estava com o coração descansado naquele que não dorme, naquele que não falha. Você vê que o problema se repete, irmão. Isso não é uma novidade para você e nem para mim. Talvez você entrou hoje aqui, aumenta o meu retorno por favor, pensando que Deus não está nem aí para você, porque o problema ele te cercou, você não tem solução, a dívida é maior que você, a perseguição é maior que você, a doença é maior que a sua capacidade, os problemas se cercaram de um jeito e você olha, eu estou sem saída, e talvez a sua reação está igual ao servo do profeta. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que existe um caminho, meu filho, existe um caminho. Ou você crê no Deus do impossível, ou você não crê. Não tem meio termo, irmão, não dá para ficar em cima do muro, porque o muro já é do maligno. Existe um caminho, diga assim, ou eu creio no Deus do impossível, ou eu não creio. Ou você crê que Deus pode fazer um milagre na tua vida, ou você crê então que esse problema é para te matar, que esse problema é para te falir, que esse problema é para acabar com a tua casa. Você tem essas duas opções, com qual que você vai ficar? Quando eu olho e vejo que não tem mais saída, quando eu olho e vejo que não tem mais possibilidades, eu tenho duas opções: ou eu creio que Deus é comigo, que Ele vai fazer um milagre, ou eu creio que aquilo eu mereço mesmo e é para acabar com a minha vida. Eu pergunto para você, o que você tem a dizer nesta noite? Aonde está a tua fé? Aonde está a tua convicção? Esse problema é para a glória de Deus ou é para a sua morte? É para o seu fracasso? É para a sua destruição? Então você tem dois caminhos. Quando eu estou cercado pelos problemas, eu tenho quantas opções? Duas. Ou eu creio que Deus é comigo, ou eu creio que eu vou padecer. Ou eu creio que eu vou morrer. Ou eu creio, irmão, que eu vou ser mais um na estatística. Deus não te criou para ser comum. Deus te criou para ser especial. Quando eu estou cercado pelos problemas, ou você tem dúvida, e a dúvida eu já ensinei aqui, é a maior inimiga da fé, ou você mantém a fé e carrega essa certeza dentro de você: Deus é comigo. Ou você duvida, ou você confia. E a pergunta que eu te faço é: como você tem caminhado? Olha só, abre para mim, filho, por favor, o versículo 15 do texto que a gente leu. Abre aí na sua Bíblia. Esse é o melhor momento para você escrever na tua Bíblia. O bispo, mas escrever na Bíblia não é pecado não, irmão. Pecado é você não ler a Bíblia. Pecado é você não escrever nela, é você não ter anotações. Olha só, versículo 15, acompanhe comigo. O servo do homem de Deus se levantou bem cedo o quê? Quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado. Então ele exclamou, diga comigo: meu Senhor! Olha para o teu irmão agora e diga para ele assim: o que nós faremos? Essa tem sido a reação de muita gente. Olha só, aquele servo se levantou bem cedo, saiu, estava tudo bem. Quando ele viu o exército, os cavalos, os soldados, ele já se preocupou, e o desespero já entrou. Ele voltou para onde ele estava, e ele olha para o homem de Deus e diz assim: o que a gente vai fazer? O que nós faremos? E a verdade é, irmão, que essa pergunta que você tem feito, você, irmão, que é empresário, você que é comerciante, você que é lojista, você que é um gerente, você que é um autônomo, você que trabalha por conta, você que é um funcionário, a crise vem, as contas aparecem, o problema bate na tua porta, e você está igual o servo do profeta, procurando alguém para dizer: o que nós vamos fazer? Uma das coisas que eu mais ouço, querido, e vejo no meu WhatsApp e no telefone: ô bispo, o que eu faço? Ô bispo, para onde eu vou? Bispo, eu dou, não dou? Eu vou ou eu não vou? Eu cedo ou não cedo? Eu faço ou não faço? O que nós faremos? E talvez foi essa a dúvida que você entrou aqui essa noite. O que nós faremos? E talvez você entrou aqui justamente com essa questão na sua mente: o que eu vou fazer para sair dessa situação difícil?
Talvez você está igual o moço do profeta. O problema está lá, você se levantou cedo, não desejou mal para ninguém, sim ou não? Você se levantou de manhã só falando assim: hoje vai dar certo. Hoje é o dia que os humilhados vai ser exaltado. Não é assim? A gente não acorda nessa expectativa? O povo daqui, esse pessoalzinho está no culto. O pessoal daqui para lá vai vir no de domingo. Hoje eles não estão. A gente acorda assim ou não? Assim. Não é assim? Hoje é o dia que Deus vai honrar os humilhados, porque chega de humilhação, chega de vergonha. Então hoje é o dia que Deus vai honrar. A gente acorda assim, sim ou não? Aí quando ele acorda e ele vai olhar, ele vê o tamanho do problema e diz assim: eu estou cercado. Ele volta lá e fala para o homem de Deus: ah, meu Senhor, o que nós faremos? E talvez essa é a pergunta que você está aí hoje. O que eu vou fazer para sair dessa situação difícil? O que eu vou fazer para resolver o meu problema de saúde? A AIDS bateu. A AIDS veio, você saiu, você fez, você teve relação sem preservativo. Você não imaginava que isso ia acontecer. O câncer apareceu, um problema na família, uma doença. O que eu vou fazer para resolver, para sair dessa? O que eu vou fazer para sair desse problema na minha casa? O que eu vou fazer, bispo, para acabar com o vício, com as brigas, com os problemas que parece que está aumentando como uma bola de neve na minha vida? Para onde que nós vamos? O que nós vamos fazer? Essa foi a pergunta do servo do profeta. O que nós vamos fazer? Para onde que nós vamos? Irmão, se você parar para ver, quando você liga a TV, tem emissora que você assiste, irmão, em menos de um minuto você acha que o próximo que vai morrer é você. Sim ou não? A não ser que eu esteja falando alguma besteira aqui. Você está mal. Quem aqui já teve mal? Você falou assim: eu vou ligar a TV para me distrair. Sobe o número de mortos, Bolsonaro, genocida, fulano, não sei o que, vai morrer. Agora tem uma tal de uma febre maculosa, que está pegando pelo carrapato, que morreu alguns policiais militares. Quem viu isso? Já está uma preocupação. Aí você fala: eu vou pôr para me distrair. Aí você fala assim: não, eu vou desligar porque senão eu vou morrer. E parece que não tem fim, a coisa só vai piorando, sim ou não? Irmão, é tanta coisa negativa que você recebe. Já parou para pensar nisso? Sim ou não, irmão? Sim. Mas o problema não é você receber essas coisas negativas. O problema é você ficar dando ouvido. Quem lembra da história do sapinho que subiu a montanha? Quem já ouviu falar da história do sapo que subiu a montanha? Um monte de sapinho começou a tentar subir a montanha. E aí um sapinho foi pulando, tentando escalar a montanha, e os outros sapos embaixo lá, falando assim: ei, é muito alto, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E aí um foi desistindo, parando no meio do caminho, só que tinha um sapinho que continuava, saltando, escalando a montanha, e os outros sapos falando assim: olha, você não vai conseguir, não vai dar certo. Até que aquele sapinho insistiu tanto que ele chega no alto da montanha. E aí depois vão perguntar para aquele sapinho lá: olha, mas todo mundo desacreditou de você. Como é que você conseguiu chegar no alto dessa montanha? Resumo da história: o sapinho era surdo. O problema não é chegar a notícia ruim a você. O problema não é chegar o problema até você. O problema é você dar ouvido para aquilo. Por isso, querido, que nós temos uma palavra aqui. Toda vez que você sai do culto, você sai daqui para quê? Porque a palavra tem vida e morte, estão no poder. Aquela que profere do seu fruto comerá. Então o problema é dar ouvido. Você tem que parar de ficar dando ouvido, irmão. Por quê? Porque se você der ouvido para o que é mal, você vai ficar mal. Quanto mais ouvido eu dou para o que é mal, mais eu vou ficar o quê? Preciso de mais retorno para mim aqui, filho, por favor. Quanto mais coisa mal chega até você e você dá ouvido, mais você vai ficar mal. Cadê o pastor Diego? Pastor Diego, cadê? Estava conversando com ele. Falei assim: pastor, você tem noção que
É o que eu costumo dizer aqui quando eu falo sobre dízimo e oferta, quando eu falo sobre dinheiro. O pastor Diego, eu falei para ele, pastor, nós estamos caminhando há muitos anos juntos no Evangelho. E você passou anos amargos quando a economia estava estourando. Quando todo mundo comprava e vendia, você estava desempregado. A coisa estava andando errado para você, problema vindo, desemprego, carro quebrando, sem convênio, tudo dando errado, sim ou não? Ele, verdade, bispo. Eu falei, cara, quando o mundo entrou num colapso, em 2020, em março de 2020, a economia dos países ruíram, tudo começou a dar errado, tinha alguém que já estava vendo lá na frente, fazendo reunião aqui, dizendo assim, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos prosperar. Quem é ovelha aqui sabe. Me chamaram de louco, me chamaram de irresponsável, porque eu estava abrindo a igreja, eu falei, tem um povo querendo ouvir a palavra, não vou recuar, não vou fechar, não abri culto público, mas eu estava para atender quem quisesse, precisasse, quem lembra disso? Fiz a reunião, falei assim, sou pastor de igreja local, não sou pastor de internet, não vou pôr minha cara para pedir dinheiro lá, as ovelhas que estão aqui são as responsáveis por essa igreja, não sou eu, quem lembra disso? Todo mundo ajudou com um pouquinho, louvado seja Deus. Então quando todo mundo estava dando 2, 3, 4, 5 passos para trás, tinha um homem de Deus com uma visão falando assim, vamos avançar porque Deus é com a gente. Falei para você, desliga a rede social, desliga a TV. E aí, irmão, nós estamos hoje aqui, comemoramos aqui há 2 semanas o aniversário de 6 anos. Quem conhece a igreja sabe como a gente pegou isso aqui. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E no pior ano, a gente conseguiu colocar as máquinas de ar-condicionado, conseguimos colocar o piso, gente começou a prosperar, empresário crescendo dentro da empresa, porque não deu ouvidos. Porque não deu ouvidos. Falei para o pastor Diego, falei assim, pastor, como é que está a tua vida agora? Quando é que você trocou de carro? Tem 4 meses. Quanto tempo que seu filho tem? 5 meses. Eu falei, e o trabalho onde você está? Estou ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava no outro trabalho, registrado com benefício, com convênio médico. Sabe o que é isso? Não deu ouvido para aquilo que é ruim. Então o problema não é o que chega de ruim em você. Sabe por que a gente não pode? Se programe para o seu prazer. Diga comigo, eu preciso me programar para o meu prazer, para o meu descanso. Porque o dia ruim vem sem avisar. Então você deve se programar para o seu descanso, para o seu prazer. Porque o dia ruim chega sem avisar. Ele chega, ó, batendo na porta. Acorda aí e dá um glória. Olha para o teu irmão e diga para ele, não dorme não. Então o problema é ficar dando ouvido. Se você der ouvido para o que é mal, como que você vai ficar? Então avisa para o teu irmão e diga para ele assim, para de dar ouvido. Se você ficar mal, você vai ficar para baixo. Sim ou não? Você vai ficando murchinho. E a pior coisa na vida de um homem, de uma mulher, é a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Podem tirar tudo de você, só não podem tirar o quê? Quê? Você que está vindo aqui na quarta-feira, principalmente você, tem que saber disso. Pode tirar tudo de você, só não pode tirar o quê? Tua fé. Por que o seu pastor não se preocupa se outros pastores de outra igreja estão chamando você para congregar lá, se estão tentando se assediar? Sabe por quê? Porque aqui eu sei, querido, a palavra que eu ensino para você. Eu não ensino você a andar com a muleta do pastor, com a muleta do louvor. Eu ensino você a andar com a própria fé, querido. Então pode te assediar, pode chamar. Olha, vai ter um encontro, vai ter um evento, vai vir o pregador A, B, C. Irmão, fica à vontade. Porque quem é ovelha dessa igreja caminha com a própria fé, meu caro. Então eu não posso deixar me abater pelas notícias ruins. Eu posso até ouvir, tem como evitar ouvir coisa ruim? Não tem como evitar. Eu só não posso fazer o quê? Ficar dando ouvido para isso. Porque senão eu vou ficar mal. Se eu ficar mal, eu vou ficar como? Eu vou ficar para baixo. Aí a minha fé, ela vai o quê? Entrar em crise. A minha confiança em Deus,
Aí vai começar a entrar o medo, a dúvida, a insegurança, a incerteza diante do problema. Eu já testemunhei aqui, querido, nós não podemos dar nome para não expor a identidade da pessoa, mas nos procurou, cadê a bispa? Nos procurou uma família, uma pessoa, meia-noite, bateu na porta da minha casa e falou assim: bispo, descobri que eu estou com vírus HIV. A vontade que deu foi sentar e chorar junto com a pessoa. Só que nós cremos. Falei assim junto com a minha esposa, eu falei assim: nós vamos orar, e nós temos convicção de que Deus vai fazer um milagre. E essa pessoa foi, fez a primeira bateria de exame, a segunda, a terceira, para começar a entrar com o uso do coquetel. Para quem tem o vírus da HIV, ela tem que fazer 3 baterias de exame. Na terceira, ela fez e o médico prescreveu o coquetel. E nós crendo, eu e minha esposa, falamos assim: ela não vai tomar, ela não vai colocar um comprimido na boca. Irmão, quando foi na semana dela pegar o coquetel, deu um problema nos exames. Falou: vai ter que fazer uma nova sequência. E nisso, não é coisa de, tem que fazer o exame, é demorado. E aquela tortura no coração da pessoa. Fala: agora eu sou uma doente, agora eu sou uma pessoa leprosa, sim ou não? Porque essa é a mentalidade. Às vezes, irmão, uma pessoa hoje que contrai o vírus do HIV, ela tem mais expectativa de vida do que uma pessoa que tem um câncer, por exemplo. Só que na mente da pessoa que tem um HIV, ela é pior do que uma pessoa com câncer, sim ou não? Então imagina o psicológico dessa pessoa. Só que nós estávamos como? Crendo. Aí, meu irmão, deu problema no exame, o médico falou: vai ter que fazer tudo de novo. Deu alteração. Faz mais um, faz o segundo, teve que fazer o terceiro. No terceiro exame, não tinha absolutamente nada no sangue daquela mulher. E o teste para isso é você ir doar sangue. Porque quem doa sangue aqui sabe, passa por um rigoroso teste. E hoje, posso dizer uma coisa para você? Essa pessoa é doadora de sangue assídua. Com uma pasta de documento maior que a minha Bíblia, comprovando o vírus da HIV. O bispo, quando eu estou cercado pelo problema, o que eu faço? Igual o servo do profeta, o que nós faremos? Você tem 2 opções: ou crê que Deus é contigo ou se entrega. Aleluia. Então eu não posso me entregar, diga: eu não posso me entregar. Então o profeta, ele tinha uma visão, mas o servo, ele perguntou: o que nós vamos fazer? O que vamos fazer diante disso? O que eu vou fazer diante do problema? Como eu vou fazer para resolver a situação? Eu tenho uma notícia para te dar: você não vai mudar a situação do jeito que você está. Olha para mim e redobra sua atenção. Você não vai mudar a situação do jeito que você está. Me pergunte: por quê, bispo? Com medo, com insegurança. Olha para mim, com dúvida. A dúvida é o maior inimigo da fé. Como que você vai mudar essa situação duvidando do poder de Deus, meu caro? Como que você vai mudar essa situação duvidando do poder de Deus? Não tem como essa conta fechar. Agora pensa comigo. Posso falar isso? Deus não impediu o exército de cercar Eliseu. Acompanha a minha linha de raciocínio agora. Todo silêncio é pouco. Preste atenção em mim agora. Diga comigo: Deus não impediu o exército de cercar Eliseu. E você tem que entender isso. Diga comigo assim: Deus não impediu Daniel ser lançado na cova dos leões. Diga comigo: Deus não impediu Sadraque, Mesaque, Abidnego ser lançado na fornalha. Diga assim: Deus não impediu. Deus não impediu 135 mil amalequitas cercar o povo de Israel a ponto de eles morar na caverna na época de Gideão. Deus não impediu. Deus não impede os problemas na nossa vida. Tem pessoa que vem para a igreja e diz assim: agora eu estou blindado. Não! Deus não impediu
impediu os problemas na vida dos patriarcas, dos apóstolos, dos homens e mulheres de fé. Diga comigo: Deus não impediu os problemas, mas Ele trouxe solução diante de todos eles. Deus impediu o exército cercar Eliseu? Não, mas deu solução para o problema. Deus impediu Daniel ser lançado na cova do leão? Não, mas naquele dia o leão teve que jejuar. Deus impediu Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado na fornalha de fogo? Não, mas naquele dia, irmão, nada aconteceu com eles. Ou seja, Deus não impede o problema. E sabe qual que é? Me desculpe aqui, eu posso falar isso como seu pastor? Problema de muita gente, querido, com uma fé imbecilizada, uma ignorância bíblica das Escrituras, pensa que ela está em Deus, pensa que ela está ungida e está imune a problema. Você não está imune a problema, só que a diferença, como está lá em Malaquias, está entre quem serve e quem não serve. A diferença está entre quem serve, que está com a vida no altar, e aquele que não está com a vida no altar. Então Deus não impediu os problemas, mas Ele trouxe solução no meio dos problemas. Então, pense comigo. Não avalie o teu nível de relacionamento com Deus pelos problemas que você vive. Até porque Paulo seria um péssimo exemplo de sucesso em Deus se ele fosse avalidado pelos padrões morais de hoje, que diz que Deus só é contigo se você estiver arrebentando em tudo. Mentira. Deus não vai te livrar do problema, mas Ele te livra no problema. Até porque é dentro desse problema, diga comigo assim, é dentro do problema que eu vou ver melhor a grandeza do meu Deus. Vamos lá, pode ser melhor. Diga assim: Deus não impediu o problema, mas Ele se mostrou grande e poderoso diante do problema. Ou seja, irmão, aprenda isso. Problema vai acontecer. Tem gente, irmão, que pensa que problema na vida dela também é por causa do pecado, sim ou não? Quem lembra de Jó? Os amigos de Jó, em vez... Eita, eu não vou falar isso aqui não, porque hoje não é culto do amigo, né, irmão? Irmão, tem amigo que é fonte, mas tem amigo também que é precipício. Os amigos de Jó foram achando lá que iam ajudá-lo. E falou assim: Jó, você está em pecado, cara. E Jó falou assim: eu duvido. Eu estou com a minha vida reta diante de Deus. Não está não, cara. Olha tudo que você está passando. Como que alguém que está com a vida em Deus está passando o que você está passando? Posso falar isso aqui para você, sim ou não? Você precisa crer até o último minuto. Isso é fé. Foi quando Deus falou assim: eu tenho uma história para você. Quando você pensa que não tem mais saída, eu me lembro até hoje. Minha esposa, depois de muita lágrima, muito choro, foi a única vez em 12 anos que eu estou junto da minha esposa que eu pensei que o meu casamento estava abalado. Em 12 anos que nós estamos juntos, nunca na minha vida eu pensei que a nossa relação estivesse tão abalada quanto naquela noite. Tomamos um golpe duro do destino. Pessoas em quem confiávamos viraram as costas. E eu, ajoelhado no sofá da minha casa, por volta de 4 horas da manhã, eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Porque tudo aquilo que eu acreditava tinha desmoronado diante de mim. Eu estava num momento muito bom e de repente tudo a chave virou. Eu estava por baixo, sem prestígio, sem curtida no Facebook, sem like, sem visualização no Instagram, sem convite, sem amigos, sem ninguém para chamar para comer uma pizza depois do culto. Começamos uma igreja do zero.
E depois de 6 anos, o seu pastor está dizendo aqui, você precisa estar crendo até o último minuto. Você precisa crer até o último minuto. Diga comigo, isso é a fé. Ei, Daniel, ele não creu só quando Deus se manifestou com a mão misteriosa, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele creu até o último, quando ele foi lançado na cova dos leões. Vai ter momentos que você vai olhar para o lado e você vai estar igual o moço do profeta. O que eu vou fazer? Mas Deus me trouxe hoje aqui, e quem conhece sabe que a gente é bem pentecostal, mas no sussurro dessa voz suave, para dizer, creia até o último minuto. Deus não impede os problemas, mas Ele se revela no meio deles. Eu vou repetir porque tem pessoas que hoje entraram aqui precisando dessa palavra como um escape para a tua vida. Deus não impede os problemas, mas Ele se revela em meio aos problemas. Até porque eu quero dizer para você que se não fosse esses problemas, você não tinha vindo aqui hoje. Não pensa que você veio aqui hoje por causa da agenda do amigo, do homem. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe para te dizer, creia até o último minuto. Creia até o último minuto. O povo de Israel creu, mesmo diante do Mar Vermelho, e atrás vindo quem? Faraó com um grande exército, e o povo creu. E posso dizer uma coisa para você, é o que eu costumo ensinar aqui dentro sempre para você, é oração. Diga comigo, oração. É orar mais. Então não adianta nada eu só ficar orando, esperando cair do céu. Moisés foi clamar a Deus, e ele falou assim, por que você está clamando, rapaz? Manda o povo marchar. Toma uma atitude. Toma uma atitude. Oração. Tem gente que pensa que é só orar, mas oração, orar mais. Irmão, Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele ainda abre mar, Ele ainda ressuscita, Ele ainda batiza, Ele ainda salva, Ele ainda muda. Ele é o mesmo. Então creia até o último minuto. Ô bispo, eu só vou deixar de crer quando? Quando não tiver mais jeito. Enquanto tiver, irmão, se tiver 1% de chance, é ali que eu estou. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, creia até o último minuto. Ei, vamos contextualizar a mensagem? Porque o segredo da pregação é isso. Ô bispo, o que tem a ver o rei da Síria, Eliseu, o moço? Vamos contextualizar agora. O grande toque do chefe é esse agora. O grande segredo da pregação é esse. Aprenda isso. Não importa o que você pregar, você tem que contextualizar para a pessoa falar, tá, mas o que isso quer dizer para mim no meu dia a dia? Deixa eu te perguntar, qual é o grande exército que está te cercando hoje? Quem é esse exército? É o exército da tentação que está te tentando para você cair, para você pecar? É o grande exército que está te afrontando? É a dívida? Esse grande exército que está te cercando é o medo? É a ansiedade? É a tristeza? É a depressão? Qual é o grande exército armado e poderoso, armado até os dentes, que tem te enfrentado? E a sua pergunta, qual tem sido diante disso? O que eu vou fazer diante dessa situação? Ei, abre para mim, filho, por favor, o versículo 16 do texto que a gente leu. Deus tem, um sopro para você essa noite. Versículo de número 16 do texto que a gente leu. O que eu tenho que fazer diante dessa situação? Tem a resposta do profeta Eliseu, que ele deu para aquele moço. Ô bispo, o que eu faço diante desse exército armado até os dentes, querendo me pegar, querendo me enfrentar? Ele olha e diz assim, o profeta respondeu, não tenha. Qual é a resposta de Deus para você hoje que está numa encruzilhada, sem ter para onde sair? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Ah, meu Deus!
Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles. Ô bispo, então o que eu tenho que fazer? Não tenha medo. O que fazer diante das dívidas? Não tenha medo. Não tenha medo. Ore para pelo menos 4 pessoas e diga para elas assim: não tenha medo. Ô bispo, o que fazer diante da doença? Não tenha medo. O que fazer diante dos problemas com a minha família? Não tenha medo. Um período do meu ministério como pastor, quando o telefone tocava, eu tinha medo. Eu pensava: quem vai pedir a bênção agora? Quem vai ser a pessoa que vai me trair? Quem vai ser a pessoa? Qual que vai ser o problema que vai vir? Porque telefone de pastor é uma bênção, irmão. Eu já pensei aqui num castigo para obreiro, para membro. Gostei dessa ideia, obrigado, Jesus. Para a gente pegar os membros trabalhosos, irmão, ele vai ser pastor da igreja 1 semana. Vamos lascar com ele. Tudo que for os BO, irmão, põe tudo nas costas desse obreiro, desse irmão folgado aí que dá trabalho. Eu já vou fazer uma lista aqui já. O telefone tocava, vinha um medo. Eu dizia: meu Deus, qual vai ser a doença agora? Qual vai ser a enfermidade? Qual vai ser o problema agora? Sim ou não? Hoje em dia, irmão, eu vou nessa fé. Não tenha medo. Ah, bispo, eu estou com um problema dentro de casa. O filho está aprontando. Não tenha medo. Posso? Ah, meu Deus, posso falar isso aqui? Seu filho tem que se lascar uma hora. Ai, bispo, estou tão preocupado. Tenha medo não. Se ele pôr a mão no fogo, quem vai queimar ele? Não é você não. A consequência vem para o pai, não tem como. Vem para a mãe. O maior erro de um pai e de uma mãe, sabe qual que é? É querer que os filhos não sofram o que eles sofreram. Sim ou não? Eu vou trabalhar muito para dar para os meus filhos o que eu tive. Mas foi a dificuldade que você passou quando era jovem e criança que fez você ser quem você é hoje, forte. Ei, você quer ficar poupando seu filho do bullying, não é? Irmão, pensa numa pessoa e fala assim: filho, não admita bullying de ninguém, só do seu pai. Porque você acha que quando chegar na escola vão ter dó do teu filho? Não, nós estamos criando uma geração de filhos o que? Fraco. Como é aquele papo lá? Se apanhar na escola, vai apanhar onde? Casa. Aí tem mãe, tem pai meio, né? Ai, bateram do meu filho! Ide, já se viu um negócio desse? Tem que pegar o pai, dar uma surra e depois dar uma surra no filho. Então eu preciso entender, irmão, eu não posso ter medo. Eu falei para minha esposa, eu ficava com a minha boca profetizando, eu falei assim: não, eu não estou preparado quando minha filha... Está minha sobrinha ali, ó. Eu fiquei pensando assim, no dia que encostar um menininho ali para querer beijar minha sobrinha, eu não estou preparado psicologicamente para isso. Minha filha... E aí eu comecei a mudar o meu discurso, eu falei assim: não, eu não posso ter medo. Eu falei assim: eu vou ser tão brother da minha filha, eu vou ser tão amigo, eu vou ser... Porque ela vai sentir na base, ela vai ter que falar assim: se meu pai não aprovar, esse cara não entra aqui nunca. Olha a diferença da perspectiva. Eu vou trazer essa menina tanto para o meu lado, mas ela vai ser tão minha amiga, tão minha parceira, que ela vai falar assim: a opinião do meu pai vai ser mais importante que qualquer amiga. E você não precisa crer, eu estou nessa fé, amém? É minha filha. Então eu tenho que ter essa perspectiva. Diga assim: uma fé, faça isso, uma fé inteligente. Eu não posso ser aquela pessoa só espiritual. Ai, meu filho vai ser uma bênção. Ai, minha filha vai ser uma bênção. E às vezes, eu não vou falar isso não, deixa. Então, bispo, eu não sei o que fazer. Primeiro, não tenha medo. Vença o medo. Vença o pavor. Como, bispo? Através da fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Sozinho você não vai vencer, irmão. Essa que é a realidade. Para de permitir que a incredulidade entre, que a dúvida entre, que a incerteza, a insegurança atinja a sua vida, atinja a sua fé. Ou você é uma pessoa de fé só quando tudo está indo bem?
Olha para mim. Você é alguém que está firme na fé só quando está tudo bem? Sabe quando a sua fé é colocada em teste? Quando tudo vai mal. Diga comigo: Deus não impede os problemas, mas Ele se manifesta nos problemas. Amém? Ei, eu não me impressiono mais quando alguém diz para mim: bispo, vamos arrebentar, bispo, vai dar certo, bispo, vai acontecer, bispo, estamos juntos, bispo, isso e aquilo. Não, irmão, sabe quando eu vejo que a pessoa mesmo tem pegada? É quando ela tem motivo para ir embora. Porque no final das contas é isso que representa a família, é isso que é o casamento. Lucas, você já teve motivo para ir embora? Já teve motivo, filha, para ir embora? Mas você decidiu ficar. Isso é amor. Amor não é quando você vê, gosta do cabelo, gosta do batom, da Mary Kay. Não, amor é quando você acorda naquele dia cedo, você vê lá, irmão, aquela taturana do seu lado, você fala assim: e não é que eu amo essa desajeitada? Você vê ele roncando na cama lá, você fala: meu Deus, eu não consigo dormir. Mas não é que eu amo esse desajeitado? Você tem motivos para ir embora, mas você decide ficar. Isso é amor. Isso é fé. Sabe quando a pessoa está firme na fé, bispo? É quando ela tem motivos para ir embora. Ou seja, Deus não respondeu, Deus não fez milagre, Deus não fez nada. A pessoa fala: tenho todo motivo para ir embora. Vai falar assim: Senhor, para onde eu vou se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde iremos? Ei, irmão, eu não tenho pretensão de ser o melhor pastor, não. Tem muito pastor melhor que eu, mas eu sei que quem me ama, quem acredita no meu ministério, no meu chamado, vai estar aqui. Até porque, irmão, você só sabe que um passarinho é seu, por isso não prenda ninguém na relação. Você só sabe que alguém pertence a você quando você abre a opção para essa pessoa ir embora, e essa pessoa fica. Por isso, marido, não fica segurando, amarrando tua esposa demais não, amarrando a mulher, porque, irmão, quem quiser aprontar, quem quiser fazer, vai dar um jeito com você em cima ou você não. Amém? Mas, fique de olho, viu? É igual a bispa diz, né? A bispa, ela fala assim: eu não sou ciumenta não, mas se eu pegar, eu dou logo um pau. Então vigia, hein? Amém? Vamos encerrar. Então olha aqui para mim. Principalmente você que está visitando, você que está afastado. Bispo, eu estou visitando aqui. Esse culto é todinho para você, meu filho. Ô bispo, eu estou visitando, bispo, eu estou afastado, eu estou meio cambaleando na fé, eu estou meio lá, meio cá. Era para você esse culto, irmão. Está todo mundo, esse povo aqui de figurante hoje. Amém? Você entende agora a importância de estar firme na fé? Agora você entende a importância de caminhar com Deus? Se você caminhar sozinho, você vai naufragar. Se você caminhar sozinho, você vai cair. Mas se você caminhar com Deus, você vai arrebentar. Olha o que Eliseu diz para o moço: não temas, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. A visão de Eliseu não era uma visão humana, era uma visão espiritual. A importância, bispa, de eu andar com quem está na fé, com quem está firme, não é com quem está firme na igreja. Eu posso falar isso aqui? Isso aqui é coisa dela. Já está lendo muito, estudando muito, daqui a pouco ninguém quer ver eu pregar mais. Quer ver ela? Cadê a Jennifer? Lembra disso, filho? Dentro do carro? Não, eu estou firme, tia. Mas você está firme na igreja ou está firme na fé? Porque uma coisa é você estar firme dentro da igreja, e quando vê um problema você sai dela. Outra coisa é você estar firme na fé. Pode vir o que for, você está firme na presença. Então é isso que eu preciso ter, irmão. Eliseu tinha uma visão espiritual. Humanamente falando, para a situação de Eliseu, tinha saída com um grande exército cercando ele mais um? Tinha saída, sim ou não, irmão? Não tinha saída, irmão.
O exército do rei da Síria tinha cercado a cidade que ele estava de noite, mas ele não tinha medo. Aleluia! Ele não ia se desesperar como o servo do lado. E esse é muitas vezes o problema que eu e você estamos enfrentando. Tem gente do seu lado que sempre está dizendo para você: e agora, o que a gente vai fazer? Posso falar isso aqui? Isso é o mal da gente que é líder. Sempre tem alguém do lado dizendo assim: e aí, o que a gente vai? Mas o bom é você andar com quem tem visão espiritual, porque a pessoa diz assim: ei, não é o que a gente vai fazer, você já percebeu o que Deus está fazendo? Então, posso te falar uma coisa? Perceba bem quem são as pessoas que estão caminhando do seu lado. Esse é o problema, diga assim: esse é o problema de ter pessoas do nosso lado dizendo: e aí, o que a gente vai fazer? Porque não adianta, irmão, se você não for uma pessoa de fé, o medo, a dúvida, o pânico, ele te pega. E acredite, quanto mais pânico você tiver, mais medo você tiver, pior a coisa vai ficar. Sim ou não? É igual aquela pessoa que está pegando o carro pela primeira vez. Se pega uma pessoa que ensina a dirigir direitinho, a pessoa sente segurança, sim ou não? Se pegar uma pessoa que fica lá: não, freia, acelera, faz, como é que a pessoa vai ficar? É assim na fé. Está tudo dando errado para você. Aí você vai procurar a vizinha lá de trás, futriqueira, 5º, 6º casamento, a vida toda arrebentada. Menina, tá assim: chuta o balde, vamos gravar um TikTok. Vamos beber. A vida é uma só, vamos aproveitar. É assim ou não é? Então eu tenho que tomar cuidado com as pessoas que estão andando. Eu preciso estar firme na fé. A falta de fé joga o ser humano lá embaixo. Ele perde a expectativa, destrói a confiança. Então você tem que fazer uma escolha. Qual escolha, bispo? Ou você crê em Deus, ou você vai ficar se perguntando o que vai fazer. Ou você crê, ou você então entra nessa: o que eu vou fazer? Posso falar? Um dos motivos de falta de direção é falta de comunhão. Um dos motivos de falta de direção é falta de... Então, irmão, não tenha medo. Mais são os que estão com a gente do que aqueles que estão com eles.